Bom dia para todos. Estamos iniciando mais uma aula, dando seguimento ao nosso conteúdo sobre energia. Temos estudado a energia térmica durante algumas aulas e hoje nós vamos concluir esse assunto da energia térmica. Só para relembrar, a energia térmica é energia associada ao calor, né? E a gente já viu que o calor é o quê? Quando a gente diz assim, eu estou com calor, isso está correto? Ou então, eu tenho calor, isso está correto? O que é que vocês acham? É correto dizer eu tenho calor ou eu sinto calor? Eu sinto calor. Muito bem, porque o calor ele é uma sensação, tá? A gente não tem calor, a gente sente o calor, ele é uma sensação. Ele é uma energia, tá? Que ele é transferido. Nós vimos que todas as vezes que os corpos entram em contato uns com os outros, ocorre uma transferência de calor do corpo mais quente para o menos quente, tá? Do corpo quente para o corpo frio, até entrar num equilíbrio que a gente chama de equilíbrio térmico, equilíbrio termodinâmico. Todos os corpos entram em contato, sejam eles vivos ou não vivos. Por quê? Porque a energia é transferida. E na aula passada a gente viu que existem materiais que propagam o calor, não é? O calor ele pode ser propagado por três formas. Ele pode ser propagado por condução, quando a gente tem um material, um meio físico, eu dei até o exemplo da panela no fogão, né? Coloca uma fonte de calor, que é a chama do fogão. Ele também pode ser transferido por convecção, que é a transferência em meios líquidos ou em meios gasosos, e também ele pode ser transferido por irradiação, quando não é necessário um meio físico. É o que acontece quando a gente chega assim perto mesmo da chama, você não precisa tocar na chama ou tocar no objeto quente que você sente de longe. O sol também, ele irradia, né? O calor, a energia térmica do sol chega até nós por irradiação. Eu vou agora compartilhar com vocês a tela para que vocês possam acompanhar aqui pelo livro, que hoje a gente vai ver a relação do calor com os alimentos, tá? É muito interessante a gente ver essa relação. Por quê? Porque no dia a dia da gente, a gente precisa de energia, tá? Isso eu falei nas primeiras aulas e estou relembrando. A gente só consegue viver se tiver energia. A energia é um item sem o qual nós não conseguiríamos viver. E a energia produzida dentro dos nossos corpos, do corpo dos seres humanos e do corpo dos animais, ela é obtida através do alimento, é um fator primordial, é alimento e oxigênio. Precisamos desses dois elementos, alimento e oxigênio. No caso das plantas, que são seres produtores, as plantas, elas absorvem a energia que vem do sol. Elas absorvem e já no corpo delas, elas já fazem a transformação da energia luminosa do sol em energia química. Esse processo é feito através da fotossíntese, tá? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre a fotossíntese, não é? E aqui, ó, eu tenho o livro de vocês. Vocês estão vendo a tela? Alguém responda aí. Então, sim, né? Então, pronto, temos aqui, vejam bem, energia térmica e os alimentos. Os alimentos, eles são importantes para a manutenção do nosso corpo, como eu falei, e para formação da energia, tá? Então, no nosso corpo, olhem só aqui, a energia química, ela é transformada
em outros tipos de energia, tá? Então, toda vida que a gente se alimenta, toda vida que a gente come, o que que acontece? O corpo da gente produz energia, né, num processo chamado respiração celular, e essa energia, ela é transformada em outros tipos de energia. Aí temos aqui o exemplo da energia relacionada aos nossos movimentos, que é a energia cinética, e também a manutenção da nossa temperatura corporal, né? Então, cotidianamente, tá? Essa transformação química que ocorre dentro dos nossos corpos, ou seja, a transformação da energia química em outras fontes de energia, outras fontes não, outras formas de energia, é chamada popularmente de queima, tá? Queima. Ah, eu tô queimando. A energia, ela é medida no cotidiano da gente em calorias ou em quilocalorias, tá? Então, todas as vezes que você faz a atividade, que você se movimenta, essa movimentação pode ser pouca ou maior, né? Por exemplo, se você está sentadinho aí na sua casa, você não está fazendo muito movimento, não, mas tá. Até quando a gente está dormindo, a gente se movimenta, porque o nosso corpo internamente, ele está sempre se movimentando. Nosso sangue está em contínuo movimento, nossos órgãos também, tá certo? Então, quanto mais movimento a gente faz, mais a gente queima calorias, tá? Então, a quantidade de caloria fornecida por um alimento depende da sua composição. Aí ele vai dar aqui o exemplo do pão e do amendoim. Ó, nós temos aqui nessa imagem o pão aqui, tá? Queimando, e o amendoim. A mesma quantidade de pão e amendoim queimando para aquecer uma panela com água, tá? Então, vocês percebem que o amendoim, ele aumentou mais a temperatura da água do que o pão, tá? Olha só, aqui tá mostrando essas bolinhas aqui, tá indicando que já entrou em fervura. Se vocês colocarem uma panela com água no fogo, ou observarem quando algum adulto fizer isso, quando ela começa a ferver, ela forma umas bolinhas, né? Então, aqui diz assim, ao queimar a mesma quantidade de pão e amendoim para aquecer a mesma quantidade de água, a temperatura da água ao final da queima estará maior no recipiente sobre o amendoim do que no recipiente sobre o pão. Esse resultado se deve ao fato de que o amendoim transfere maior quantidade de energia térmica à água, ou seja, ele é formado por substâncias mais calóricas do que o pão, tá certo? No exemplo mencionado, o fato de um amendoim possuir mais calorias do que o pão está relacionado à sua composição nutricional, ou seja, o amendoim, ele tem mais energia do que o pão, é isso que está significando, tá? A energia dele é maior do que a energia contida no pão, então, para você conseguir a mesma quantidade de energia do amendoim, você vai ter que comer mais pão, tá? Porque o amendoim, ele é um alimento mais energético do que o pão. Nós temos alguns nutrientes presentes nos alimentos, tá? E esses nutrientes, eles vão ter diversas funções. Vamos dar aqui o exemplo de alguns deles. Temos, por exemplo, aqui os carboidratos. Carboidratos são nutrientes que fornecem energia ao corpo, tá? Então, a principal função dos carboidratos é fornecer energia ao nosso corpo. Exemplos de carboidratos: cereais. O que é um cereal? O trigo, a aveia, o milho, o arroz, tudo isso é cereal, tá? Temos também as raízes, como a macaxeira, a batata doce, a cenoura, a beterraba, as massas em geral, que todo mundo aqui
sabe o que é uma massa, né? Um salgadinho que você come, uma lasanha, uma pizza, os pães, os bolos, os biscoitos, são alguns exemplos de alimentos com carboidratos. Temos ainda carboidratos naturais presentes nas frutas, que é chamado de frutose. O leite tem naturalmente um carboidrato, que é chamado de lactose. E as coisas que nós adoçamos, com aquele açúcar branquinho que você tem aí em casa, esse açúcar é chamado de sacarose. Temos também as proteínas. Qual a função delas? Elas aceleram reações químicas, elas atuam nos mecanismos de defesa, fornecem matéria-prima para a formação e reparo dos tecidos, tá? Reparo dos tecidos é quando você tem algum tecido que entrou em alguma lesão, um machucado, um ferimento, algo assim que aconteceu, são as proteínas que vão lá e corrigem isso aí. Além do que as proteínas também, elas ajudam no crescimento do indivíduo, tá? Alimentos aqui, vocês estão vendo a imagem de alimentos ricos em proteínas. E temos os lipídios. Os lipídios também desempenham muitas funções. Também são fontes de energia, transportam vitaminas, formam hormônios, tá? Acumulados sob a pele, quando a gente tem muito lipídio no corpo, eles se tornam isolantes térmicos, ou seja, eles ajudam na proteção contra o frio, tá? Por isso que animais que vivem em regiões extremamente frias desenvolvem uma camada bem espessa de gordura, tá bom? Exemplos de lipídios na prática do nosso dia a dia, nós temos os óleos e as gorduras, tá? Os óleos, eles são encontrados nas sementes, como, por exemplo, castanhas, nozes, e as gorduras, elas são encontradas nos animais. O abacate também, o abacate é uma fruta que é chamada oleaginosa, porque ele tem bastante óleo, o abacate, o coco, a própria castanha do caju, que é a fruta do caju, e a gente tem as gorduras que são encontradas em animais, aí a gente vai ter a manteiga, o bacon, a própria gordura animal, né, que está ali entranhada no alimento, no ovo também, no queijo, tá? Temos ainda as vitaminas e os minerais, que são elementos que ajudam na regulação dessas reações químicas que estão ocorrendo aí dentro do nosso corpo. De forma geral, todas as frutas e verduras contêm vitaminas e minerais, mas isso não quer dizer que outros alimentos ricos em proteínas ou em carboidratos não tenham. Tem também, tá certo? Então, todos esses nutrientes, eles estão espalhados aí pelos alimentos. Nós temos, aqui quando eu mostrei essa imagem aqui, estão vendo? Dos alimentos ricos em proteínas, ó, carnes, os feijões, tá? Que são outros tipos de feijão, castanha, queijo, leite, ovo. Todos esses alimentos, eles são riquíssimos em proteínas, mas eles também têm outros elementos. Tem um pouco de minerais, um pouco de vitaminas. A mesma coisa se dá com esses aqui também, tá? As frutas e verduras, eles são mais ricos em vitaminas e minerais. O que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável é aquela alimentação em que você vai incluir um pouco de cada alimento presente nesses grupos aqui, tá? Então, por exemplo, se você comer uma refeição somente com macarrão e arroz, você só vai ter nessa refeição carboidrato. Agora, se você coloca macarrão, se você coloca frango, ou então ovo, ou um pedaço de queijo, tá? E coloca algum desses outros elementos aqui, e coloca alguma verdurinha, pronto, você já colocou aí dentro da sua refeição vários grupos, tá? Então, a alimentação
saudável é uma alimentação, primeiro, diversificada. Aqui nessa imagem, você tem um exemplo de um prato, que a gente pode chamar de um prato saudável. A gente tem o arroz, que é um carboidrato, o feijão, que tem um pouco de proteína e também tem um pouco de carboidrato. Juntando os dois aqui, a gente forma uma proteína completa. Tem, esse aqui parece um bife de frango, né? Que também é proteína, poderia ser um ovo, poderia ser um bife normal, poderia ser um pedaço de queijo. E mesmo que não tivesse isso aqui, só o arroz e o feijão, eles já formam uma proteína, tá? E aí temos aqui alguns vegetais, tá bom? Para compor. Poderia ser também aqui um pedaço de pão, alguma fruta e um ovo. O pão é carboidrato, o ovo é fonte de proteína e também de lipídios. E as frutas, aí você tem aí a complementação com vitaminas e minerais, tá? Então, para ter uma alimentação saudável, você precisaria fazer 3 refeições por dia, tá? E 2 lanches saudáveis, esses lanches nem necessitaria, tá? Se fizer só 3 refeições, já tá ótimo, melhor ainda, tá? Tentar diversificar esses alimentos, evitar o excesso da gordura, porque nós vimos que as gorduras, elas são muito calóricas, evitar refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos e doces industrializados, tá? E evitar não significa, eu não vou comer de jeito nenhum, não, evitar, tá? Alimentos muito processados. E colocar na sua refeição sempre alguma fruta ou verdura. Por quê? Porque eles são fontes de fibras. As fibras, está falando aqui sobre as fibras, elas são encontradas nos vegetais. E elas não são digeridas e nem absorvidas pelo nosso corpo. Mas elas ajudam na boa saúde do nosso intestino, estimulando a movimentação do intestino, tá? E evitando que a pessoa tenha prisão de ventre, por exemplo, tá? Outra coisa também, pessoal, beber bastante água, tá? No decorrer do dia. Então, aqui a gente tem a composição nutricional de 100 gramas do amendoim e do pão, que são os alimentos que a gente viu no início da abordagem, né? Olha só, a energia liberada pelo amendoim é de 589 quilocalorias, enquanto que no pão, 261. Ou seja, o amendoim, 100 gramas de amendoim, tem praticamente o dobro de energia que tem em 100 gramas de pão, tá? Carboidratos. Agora, em termos de carboidratos, o pão tem o dobro quase de carboidrato que tem no amendoim, tá? Proteínas, estão vendo? Olha, o amendoim tem 24,40 gramas de proteína, enquanto que o pão só tem 9 gramas, ou seja, o amendoim é um alimento bastante rico em proteína, enquanto que o pão não. Lipídios, aí o amendoim ganha e o pão praticamente não tem lipídios, mas isso não significa nada, porque ele não tem lipídio, em compensação ele tem bastante carboidrato. Fibras, o amendoim tem bastante fibra, tem quase o triplo de fibra do pão. Se fosse um pão integral, teria mais fibras, porque aí teria a fibra do trigo integral. E água, a gente está vendo que o pão tem bastante água, né? Perguntinha, o amendoim e o pão são alimentos mais ricos em qualquer tipo de nutriente? Não, vimos que não, né? O amendoim é rico em lipídios e o pão é rico em carboidratos, tá? Qual dos alimentos é mais calórico? O pão.
porque ele libera mais energia do que o pão, não, perdão, o amendoim, né? Que o amendoim libera mais energia do que o pão, não é isso? Vamos lá, continuando, tá? Aí dá o exemplo também do biscoito, né? Consequência no desequilíbrio de nutrientes. Se a gente colocar demais algum nutriente na vida da gente, ou de menos, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas consequências. A primeira é a desnutrição. A desnutrição, ela é definida como a deficiência de nutrientes no organismo, independente se a pessoa é gorda ou magra, tá? A gente tem uma ideia de que pessoa desnutrida é pessoa magra, mas isso não é verdade. Existem pessoas, inclusive obesas, que são desnutridas, porque ela tem muito de um nutriente, ela tem muito carboidrato, ela tem muito lipídio, mas faltam outros nutrientes na vida dela. Tá bom? Pessoas desnutridas, elas são mais vulneráveis, ficam doentes com mais facilidade. Temos também a obesidade, que é um excesso, um acúmulo de gordura corporal, tá? A obesidade, ela é gerada por uma má alimentação, um desequilíbrio, né? Você coloca muitos alimentos calóricos no seu corpo, com alimentos, menos alimentos que tenham mais fibras, e soma-se a isso o sedentarismo, que é a falta de prática de atividade física, aquela pessoa que passa muito tempo sentada, ou deitada, ou parada, tá? A atividade física, ela não é só ir para a academia, você pode fazer atividade física em casa, você pode correr, você pode jogar bola, tá? Então, tudo isso é atividade física, não significa só ir para uma academia, não, tá bom? E aí temos aqui um texto, tá certo? Falando sobre a agricultura familiar, e aí eu vou deixar para vocês lerem esse texto em casa, assim, sozinhos, com calma, e responder, tá? Se você conhece alguém que pratique agricultura familiar, tá? E pegar algumas informações. E aqui nós temos os nutrientes, eles são transformados e absorvidos no nosso corpo através de um sistema que é um conjunto de órgãos chamado sistema digestório. E aqui nós temos a imagem de alguns órgãos presentes no sistema digestório, tá? Inicia com a boca, vem passando pela faringe, pelo esôfago, que é esse tubo aqui, cai para o estômago, depois para os intestinos, e aquilo que não é absorvido é transformado em fezes aqui no intestino grosso, até que seja liberado pelo ânus, tá? E aí temos glândulas acessórias, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aqui o pâncreas, ó, bem pequenininho debaixo do fígado, aqui é o estômago, tá? Essas glândulas acessórias vão auxiliar na quebra dos nutrientes. Quando esses nutrientes estão bem quebradinhos, eles chegam aqui no intestino delgado e ocorre a absorção. O que é a absorção? É a entrada dos nutrientes dentro das células, tá? E é aí que entra o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, né? Já transformado em glicose, entra no nosso sangue, vai para as nossas células e é produzida a nossa energia. E todos os outros nutrientes também que nossas células precisam, tá? E aí nós temos um grupo especial de proteína chamado enzimas. As enzimas, elas aceleram as reações químicas que estão ocorrendo aí na passagem desse alimento pelo nosso tubo digestório, tá certo? Lá no intestino grosso também, pessoal, ocorre a absorção da água, tá?
O intestino grosso é esse aqui. O intestino delgado é esse de dentro. Porque o alimento, quando está aqui no estômago, ele cai dentro do intestino delgado, que passa por trás, tá? Do intestino delgado, ele vem para cá, para o intestino grosso. Aí ele sobe, aí ele vem passando por isso aqui tudinho, tá? Nesse intestino grosso aqui, ocorre a formação das fezes e a absorção da água, tá? Então, é importante aí bastante água, alguma atividade física, tá? Nem que seja em casa mesmo, dá umas puladinhas, anda, não fica muito tempo só sentado, só parado, não, tá? A gente sabe que está na pandemia, ninguém pode estar saindo muito de casa, mas a gente faz atividade física até em casa também, tá bom? E aí, para encerrar, a atividade aqui da página 64. Ok? Tudo certinho, pessoal? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos encerrar, tá? A aula de hoje. Fiquem em paz, cuidem-se, tá? E em uma outra ocasião nós fazemos novamente uma aula assim, online, tá bom? Um beijo para todo mundo e Tchau. até a próxima.